escala é o Facebook, grande escala é o Instagram, grande escala são essas plataformas. E nem eu, nem os meus profs, nós não estamos próximos de programar isso. Não, os teus professores se calhar estão, mano. Não estão, esquece. Por quê? Yo, estou bem leve, mas não fiz sexo hoje, tá? Então, é só simplesmente estar leve por praticar exercícios físicos, tá? Eita, pessoal, nós estamos a começar mais um podcast de forma alegre. Nós estamos aqui com o nosso convidado, ele que não é desenvolvedor de softwares, não é? Desenvolvedor de software developer, se preferir em inglês. E também tens formação em segurança cibernética? Eu me considero mais um entusiasta, porque formação é um conceito muito abrangente. Existem muitas certificações para isso. Mas como é uma coisa muito abrangente, a malta vai, como entusiasta, né? A malta vai estudando as várias táticas de invasão, de defesas, o que tem, o que não tem. Então, não diria formação, mas um entusiasta, alguém que lida com isso porque é um requisito básico para aquilo que eu faço, que é desenvolvimento de softwares. Ok, nós já começamos a abordar um pouquinho sobre o assunto. Vou perguntar para a área técnica, estão todos bem, né? Estamos aqui com o aniversariante da semana, Helenio, não é? Ele que é o CEO da Helenio Pay. Então, mano, estás bem? Como é que foi o final de semana? Não é? Ouvi dizer que te ofereceram um bolo. Epá, infelizmente eu não consegui dar-te nada. Não significa dizer que não há condições ou meios para dar-te alguma coisa. Porque o coração, não o meu coração, você não tem o meu coração, mas tens o meu respeito e admiração, estás a ver? Então desde já vou dizer-te mais uma vez parabéns, muitas felicidades. Epá, estás a crescer, não é? Espero que voltes já em cabina, porque vieste anunciar aqui o óbito em Luanda e não queres voltar, ok? Então, dizendo que, desculpa lá, esse programa só é possível graças ao apoio que nós temos recebido da Bria Acessórios e não só, também da Helenio Pay e da Cofre Cash. Para quem não sabe, nós estamos com uma rubrica nova que é a Bio, que nós vamos começar a fazer reações de novos filmes que são lançados no mercado e brevemente nós teremos também os momentos da Denise, ok? Para quem não conhece a Denise, siga-lhe no TikToker, ok? Então nós vamos começar lá com o nosso convidado, não é, que vai apresentar-se. Sou Evandro Silva, tratam-me por isso. Alguns mais próximos ainda me tratam por Skybag, que é um pseudônimo da área. Skybag? Skybag. Por quê? Skybag porque alguns amigos tratavam-me por Skybag Ratas. Não vou explicar de onde é que veio Ratas. Ah, tu és hacker? Não, Skybag Ratas. Ratas? Yeah. Ratas por quê? Man, esse é um mambo que está no passado, tá? Não, mas podes nos contar aqui, mano. Não, isso é segredo de Estado. Não, ratas é uma coisa complicada. É complicado, você até sabe que é Epá, complicado. eu gosto de falar dessa cena porque eu não tenho um tabus aqui com a Denise. Apesar que eu tenho um respeito por ela, ela sabe que de certa forma existe aí alguma coisa. E ela que gosta de ser pedida em casamento. Estás a ver? A Denise tem que cumprir com esses protocolos aí, estás a ver? Mas eu vou querer saber sobre as ratas, mano. Meu, pá. Mas quem te ensinou essa cena? O Marcos? Não, desse mesmo ventos do Marcos. É aquela coisa da juventude, estás a ver? Ensino médio. Tens muitas namoradas? Não é muito por aí. Não, você é até bonito, mano. Conheci a boa de damas. És latão? Conheci a sua boa de damas. Então, como eu cresci... Então eras do mundinho. Epá, teve um tempo que todo mundo foi, estás a ver? De fazer sessões de foto e tudo mais, Então daí eu vi os Skeb Ratas. Como eu cresci, deixei só o Skeb e ficou o bug, que é por causa da programação. Porque bug em programação é quando você tem um problema, a malta chama de bug. Okay. Então, eu como não fugi um bug, da mesma maneira que eu não fugi as damas, eu não fugi um bug, então ficou Skeb bug. Uau. Mas tens muitas damas. Nada, não tem nada de boa de damas, só conheci a boa de damas. És um bom gestor? De dinheiro. De dinheiro? Então já tens muito cash, mano. Não, muito cash não. Hã? Muito cash não. Gerimos o que temos, Uau. mas que não é muito. Mas chega a 2 milhões.
Epá, não sei, tenho que perguntar para a gestora. Já tens uma gestora? Epá, a moto faz o que pode. Uau! Yeah. Mas vamos lá. Tu és formado em? Estou a me formar, na realidade. Estou a me formar. Estou a lutar aí para terminar esse mambo. Você sabe, estudar em Angola é complicado quando você tem que trabalhar para sobreviver, né? Nem todos têm aquela primazia de poder, tipo, terminar os books sem ter alguém para pagar assim a tempo inteiro. Então estamos a lutar para terminar. Mas tu tens os teus pais? Tenho os meus velhos, mas os meus velhos têm... Eu já sou maior de idade, então os meus velhos têm os meus putos. Então para tirar esse encargo dos cotas, então tive que procurar começar a trabalhar. Te consideras um beneficiado? Um beneficiário. Não diria isso. Beneficiei. Tu tens emprego, mano. Há quem está em casa dos pais, não tem emprego, não tem como autossustentar-se para pagar a universidade. Mas... Por isso é que eu disse que tu és um beneficiado, conseguiste um emprego. Tu trabalhas numa entidade estatal ou privada? Privada. Estás a ver? Mas... Há muita gente que está em casa, mano. Não sei se o conceito de beneficiário, pelo menos eu não percebi nesse contexto. Pensei que fosse no contexto de beneficiar de apoio dos pais. Mas beneficiário no contexto de que tenho um emprego, podemos dizer que sim, porque não? Até porque também tens capacidade, não é simplesmente porque apareceu e já está. Claro que não. E nessa área de desenvolvimento, pior, é uma área que está concorrida. O mercado está cerrado, está bem forte, muito brutal, está selvagem, vamos assim dizer. Mas falavas aí da tua formação. Engenharia informática pela Universidade Católica. Estamos a lutar para terminar a Universidade Católica no curso de Engenharia Informática. E programar é uma cena que eu trago já desde muito cedo. Desde o ensino Eu não médio. gostava dessa cadeira de programação. Conheceste programação? Na universidade eu fiz engenharia química. Ok. E eu tinha uma cadeira de ciências da computação. Ok, cool. E eu tinha que desenvolver... A nossa programação era mais básica, não era Java. Antes do Java tinha um... C? Não. Visual Basic. Qualquer coisa assim. O mais básico de todos e aquilo me irritava. Portugal. Eu nunca conseguia perceber nada daquela disciplina, mas só de saber que o seria uma cadeira... O problema estava no teu prof. Se é o básico, o problema estava no teu prof. Nada mais do que isso. E ele também só queria reprovar os estudantes porque achava que a disciplina dele é o centro. Não. O básico, muita gente começa nesse básico e é só aquilo que dizem, né? A ponta do iceberg. No final, mas tem também para um engenheiro coisa. químico a programação mesmo é difícil. É mais fácil para um engenheiro informático que tem a obrigação de entender aquilo. Eu não diria que é difícil para um engenheiro químico. Existe uma frase boa famosa do Steve Jobs, que ele diz que todo mundo deveria aprender a programar. Ou deveria aprender lógica de programação porque ajuda no raciocínio das pessoas. Claro. Então, essa programação, o básico, eu não diria que é difícil porque as pessoas já vivem com isso, com os algoritmos no nosso dia a dia. Claro. Então, essa dificuldade, se calhar, é estigmatizada pelas instituições. E acreditas que eu só comecei a ver a programação dessa natureza depois de ter um 0? Não, mas é estigma. É o que você disse, o teu professor queria reprovar todo mundo, então é por aí. É a maneira como se ensina. Eu ensino programação para algumas pessoas mais pequeninas, os putos que eu tenho, e pelo menos da maneira que eu tento passar para os putos, eu noto o que eles querem aprender, porque não é a maneira... Nós sabemos. O sistema de ensino em Angola é debilitado, isso não é segredo para ninguém. E as universidades têm essa, né? Esse tabu, os profs querem ser o prof que mais reprova, o prof que a cadeira dele... O prof... Sentes que isso também acontece na Universidade Católica? É pior, meu. Como é? Na Universidade Católica, tipo, se a turma tiver 100 e chumbar 80, o prof está a rir, estás a ver? Já tivemos um prof que estamos a lhe falar, olha, prof, a tua cadeira já não é a cadeira que mais se reprova estudantes. E o prof, tipo, fica triste com esse mambo. Por quê? Ele quer que a cadeira dele seja a que mais reprova estudantes. Ela acha isso bom? Tipo, para ele é o santo grau de tudo. É tipo, eu sou o prof que mais reprova estudantes, a minha cadeira é mais difícil de todas. O que ele ganha com isso? Para isso tens que perguntar a ele. Mas também muitos professores na universidade acabam ganhando muito dinheiro com isto, porque dizem que quanto mais estudantes for por recurso,
tem uma determinada percentagem que vai para o docente. Epá, já ouvi alguma coisa do gênero, mas não sei dizer se é verdade. Mas para mim isso é Eu loucura, acho que eles também man. fazem um extra do salário mediante esta situação. Mas você que é formado, quer fazer extra, você é o senhor doutor, o senhor engenheiro, quer fazer extra com isso. Isso demonstra que o ensino em Angola é falhado. Meu. O pior também é que ele também está a se ver de azar, não tem mais para onde ir e quer fazer aquela cena. E aí isso é loucura, isso é loucura. Por isso é que eu nunca vou ser tipo, eu não me vejo um dia ser prof, por causa desses mamos. Ser professor em Angola é tipo atrair pobreza para a tua vida, estás a ver? É difícil você encontrar um prof em Angola que antes de dar aulas, ou seja, terminou a universidade e foi dar aulas e conseguiu ser bem sucedido. Normalmente é sempre o contrário. Trabalhou numa banda, depois começou a ver que não, vou dar aulas aí para suprir uma necessidade dos alunos ou dos estudantes e começa a dar aulas. Porque os que terminam, saem da academia para dar aulas, todos desgraçados. Não, mas eu conheço alguns docentes que saíram da universidade, começaram a dar aulas, depois foram para outras empresas. Isso depende. Agora, alguém que começou, na docência e ficou rico dando aulas, não conheço. Esse é o point. Mas também, você quando sai da academia para a docência e consegues um outro emprego numa outra área, depende muito da tua área de formação, porque engenharia, por exemplo, é uma coisa prática. Claro. Eu, pelo menos, nunca vou concordar com um prof que vem me dar aulas de uma coisa que ele nunca aplicou na vida real. Isso não faz muito sentido para mim. Mas ele estudou onde, mano? Ele estudou a teoria das coisas. Em Angola? Em Angola. Isso me leva para um ponto. Uma coisa que na faculdade eu sinto bué. Tem uma coisa que é uma pergunta que boa gente me faz. Eu preciso de faculdade para ser programador? Eu digo, não precisas. Não vai te fazer tanta falta assim, porque há muito prof que está na faculdade, que é doutor, é mestre, e nunca trabalhou, por exemplo, num aplicativo de grande escala. Eu se calhar tenho mais background que boa de cotas que são os professores. Porque eles nunca passaram por um aplicativo de grande escala, nunca programaram uma solução que boa de gente usa ou que impacta a vida das pessoas. Nunca chegaram nesse nível. Eles ficaram na academia, e é só isso. Mas eles ainda assim conseguem te passar aquele conhecimento e você consegue desenvolver um aplicativo de grande escala. Conhecimento teórico é conhecimento teórico. Em áreas técnicas, a teoria serve para fazer a prática. Mas só não basta. Achas que alguém que nunca programou algo de grande escala não tem capacidade para ensinar alguém a programar algo de grande escala? Isso depende do contexto que nós aplicarmos isso, porque o que é programar algo de grande escala? Porque programação é super abrangente. Quando nós falamos algo de grande escala, eu não diria... Porque grande escala é o Facebook, grande escala é o Instagram, grande escala são essas plataformas. E nem eu, nem os meus profs, nós não estamos próximos de programar isso. Não, os teus professores se calhar estão, mano. Não estão, esquece. Por quê? É para esquecer. Por quê? Não, mas vocês podem fazer um teste e criar uma rede social angolana. Tipo, vamos criar rede social. Mas vocês podem começar a criar uma rede social da Católica. Vai começar, não vai demorar, vai cair. Por quê? Não vai se manter. Porque assim, pensa num software como uma casa, ok? Você da área de engenharia mais ou menos deve entender basicamente o conceito básico de engenharia, né? Uma casa é... Epa, vamos lá, porque a entrevista não é só minha, é do público aqui em geral que vai nos ouvir pelo Spotify. Já agora, para ti que vais acompanhar o nosso podcast pelo Spotify, deixa o like, subscreva o canal e não só no Spotify, mas sim também na Amazon Music, Deezer, Google Podcast e no YouTube. Ajudem-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos, não só no YouTube, mas sim também no Instagram, bem como no Facebook, ok? Nós aqui estamos a ter uma conversa abrangente, mas vamos tentar mais ou menos falar por palavras mais pequenas para que vocês possam entender. Mas falávamos ali, explicavas sobre ver a programação como uma residência. No sentido de que você se der uma casa de um contexto geral, bem geral, tu tens bases, vamos assim dizer, da casa. Okay. É o que dizem, você tem que ter pilares fortes para conseguir edificar a casa. Okay. Para você conseguir, se você está a construir um prédio, um andar, 2 andares, o que for, as tuas bases têm que ser super fortes. Claro. O que acontece? Se as tuas bases forem muito fracas, o prédio a alguma altura vai chegar num nível que vai ruir, não vai aguentar e vai cair. Claro. É o que acontece. A universidade pode fazer? Pode tentar, começar, vai avançar, vai, mas não vai demorar, vai ruir, porque as bases não vão estar boas. Por que as bases não vão estar boas? Porque os professores são bué teóricos juntamente com os estudantes deles.
que eles passaram as teorias. Mas na prática nunca aplicaram nada, ficaram pela teoria. Essa teoria vai fazer construir uma base ruim. A base vai estar muito ruim. Por quê? Porque é muita teoria. A universidade tem isso. A universidade até não é uma coisa má toda. Porque a teoria é importante até determinada altura. Mas quando você pega naquela teoria e coloca em prática, vai praticando. E praticando passo a passo, né? É dizer step by step. Mas no passo a passo. Porque de nada te adianta falamos de uma rede social. Por que eu disse que vai ruir? Porque o professor e os estudantes têm aquela teoria. A base está boa, se calhar. Mas não é uma base, não é uma teoria que consegue levantar um prédio. Uma rede social é isso, é um prédio. Então era para edificar numa casa de capim, começar por aí, barro, pau a pica, até chegar num prédio. Mas na universidade em que tu estás tem laboratórios? Ou tem museus de laboratórios? Nem sei dizer esse mambo. Tem laboratórios. Mas nas aulas de programação os estudantes têm que ir com computadores, não? E a programa você precisa... Essa é a vantagem mas nós programávamos no papel, mano. Eu concordo até certo ponto com essa cena da programação no papel, porque ajuda-te a dar, vamos dizer, você consegue mentalizar melhor as coisas, vamos assim dizer, né? Porque no papel é aquela coisa, você vai escrevendo e não tem nada, nós chamamos, há coisas que é difícil trazer para um termo mais básico, mas quando é no próprio computador nós temos uma coisa que é chamada de IntelliSense. IntelliSense é como se fosse aquela sugestão, né? Que os próprios programas para programar, até parece redundante, mas os programas para programar vão te dando aquela ajuda com aquela coisa assim. Então no papel você consegue pegar a lógica e discernir melhor as coisas, porque você vai pegando as coisas pouco a pouco e consegue ver como é que as coisas realmente funcionam. Já no PC, se calhar, você pode ficar muito mais preguiçoso. Mas é uma coisa discutível. Ainda é discutível essa coisa de programar no papel ou não. Para mim faz algum sentido, principalmente no princípio. Mas vocês, durante a licenciatura, na universidade, vocês têm alguns trabalhos, né? Projetos que são de média ou pequena escala. Que vos são dados. E vocês conseguem desenvolver alguma coisa. Por exemplo... O sistema que vocês usam na Católica, de cadastro de estudantes, quem é que fez? Olha, isso eu não sei dizer. Eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que não é da universidade. Por quê? Mas sendo que tu achas justo uma instituição que dá uma licenciatura em programação vai pegar programadores de uma outra instituição? Eu não sei se eles pegaram de outra instituição, se compraram pronto. Isso é uma cena que está fora daquilo que é o meu escopo de conhecimento. Eu não sei dizer. Mas é o que você disse. Não é justo. Seria o correto os próprios estudantes e tal fazerem. Os estudantes também são fracos. Isso é complicado. Eu acho que as universidades têm bons estudantes, pessoas com muita capacidade para fazer as coisas acontecerem. Às vezes nós precisamos de direcionamento. E é o que eu estava a dizer. É complicado quando quem vai te direcionar é alguém que também não fez. Como é que alguém que vai te direcionar é alguém que também não fez? Estás a ver? É meio complicado. Isso até me remete a uma cena. É tipo os empreendedores de Angola. Estás a ver? Mas tu, nesse caso, estás a dizer que o Helênio, então, é um falso engenheiro. Ele não sendo nunca fez... Ele é engenheiro químico, nunca viu crude, mano. Já viste crude? Esse é um falso engenheiro. Agora, se ele nunca viu... Aí tem um ponto... Ele só foi no laboratório fazer algumas práticas de química analítica, né? Química inorgânica... Físico-química, o resto já não sabe, mano. O porquê também ele não sabe. Mas ele quer se considerar engenheiro dessa maneira? Isso até é uma pergunta que nós temos que nos fazer nós mesmos. Para mim ele é engenheiro do pau grande, como eu. Agora, a universidade intitula ele como engenheiro. E a única tem papel, isso é aqui na banda é o que conta, né? Tem mas papel. Mano, não tem prática nem nada. Esse é um engenheiro teórico. E de teoria também é de duvidar. Engenharia teórica, vê se nem faz sentido, estás a ver? Engenharia teórica. Mas o que achas para mudar esse sistema? O que tem que ser feito? Olha, eu vou falar do que eu domino, que é a minha área. Tem muito mais velho. Tem muito velho. Mas se colocarem também muitos jovens, os jovens são brincalhões, não são sérios. Depois querem fazer teste de sofá com as alunas. A questão, às vezes, a seriedade não vem com a idade. Assim você imagina um Delfim, um Marcos, como professor de alunos da 12ª classe.
Esse vai farfalhar as miúdas. Mas os cotas também estão. Não. Não, Esse tem mais sangue que os mas cotas. os cotas mesmo sem sangue estão. Não, esses cotas têm a mãe grande de esse jovem. Não Vai- tem. vai Seriedade fazer não tem a muito ver com a teste. idade. Seriedade não tem a ver com a idade. Mas por quê? Tem que eliminar os mais velhos. O problema dos cotas, pelo menos naquilo que eu domino, que é programação, desenvolvimento de softwares, o que é que acontece? É uma área super dinâmica. Diferente de outras áreas, eu não sei como é que é química, mas, por exemplo, tenho muitos amigos de petróleo, sei que são áreas que demoram muito mais tempo para as coisas se atualizarem. Não é tipo um sítio que as coisas petróleo, por exemplo, que vai sair coisas novas todos os dias. Claro, isso é verdade. Yeah. Mas na área de informática, não. Programação, todo santo dia tem uma coisa nova para você estudar. Claro. Você começou a estudar uma coisa semana passada, daqui a 2 semanas, aquilo que você começou a estudar, olha, já apareceu outra coisa para você estudar. E os teus professores que estão limitados? Estudaram em 1994 e o conhecimento que eles dão é o mesmo. Tá aí o point. Estás a ver? A base teórica de algumas coisas não mudam, felizmente. Algoritmos, estrutura de dados, essas coisas. Isso eu respeito. Eu acho que é das coisas. É o que me fez arranjar meu primeiro emprego, para ser sincero. Foi, eu digo sempre assim para o pessoal: aproveitem os 3 primeiros anos da faculdade. Porque são os anos que você tem o que realmente importa da faculdade. Pelo menos na minha área, você tem programação 1, programação 2, matemática discreta, algoritmos de complexidade, que são cadeiras que, independentemente do tempo, as coisas não vão mudar. Mas depois disso, você tem coisas que já começam a evoluir com o passar do tempo. Ok. E aí você vai encontrar professores que estão lá do século passado a te darem coisas novas que eles mesmo não estão a estudar. Então, você tem 2 escolhas. Ou seguir o que o prof te fala todos os dias, aí na aula, cegamente, né? Ou você pega, ouve, finge que ouviste para fazer a prova, estudar por fora, porque ser estudante de programação é isso, é você ter capacidade de ser autodidata. Estudar por fora, porque senão você acaba aqui nos profs, mortos. Em relação a todas as disciplinas têm isso, todas as licenciaturas têm isto, que os estudantes na universidade devem mesmo fazer pesquisas e devem receber menos do professor para poderem conseguir ganhar conhecimento. Mas falavas aí dos empreendedores angolanos. Achas não. que aqui não tem empreendedores? Não tem boa de empreendedores. O meu point é com os gurus do empreendedorismo, estás a ver? Qual? Aqui tem muitos falsos. Os niggas que vêm te falar. E o Helênio faz parte dessa elite, sabe? Ele participa em... Olha, se há um amigo que eu tenho que participa em todas as conferências dos gurus, é ele. Não, eu não consigo entender esse mambo. É um cara que vai te vender como empreender, mas não tem nenhum negócio. Isso não faz qualquer sentido. Não, nesse caso tu tens de aconselhar o Helênio, mano. Não, Helênio, tem que ver isso, meu. Isso está errado, meu. E ele vai postar no estado dele, pá. Man, As 3 frases de não sei o quê. Estás a ver como? gajo E que depois não tu pergunta, entendeu. ui, quem é este? É o meu mentor. não, isso é mesmo, assim, na banda, nós, antes do programa começar, falávamos aqui um pouquinho daqui disso, porque temos aqui alguns programas que tentam acelerar algumas startups e tudo mais. E o que é que acontece? É muita ideia, teoria. Tá? Angola é teórica. Angola é isso. Teoria atrás de teorias. Mas nesse caso, o programa que é Angola, que eu acho que vem facilitar um pouquinho a questão das startups, é o Acelera Angola. É um grande benefício para os novos empreendedores ou não? Olha, eu já participei de uma atividade do Acelera Angola, que foi o Lispa Hack. Por acaso até venci o concurso. Primeiro lugar. Aquele combo foi gostoso de gastar. Pagaram quanto? O prêmio foi de 500 mil para o primeiro lugar. 500 mil quantas para o primeiro lugar. E pronto, é o programa que eu participei. E já gastaste todo o dinheiro? Já gastei todo o combo. Fizeste o quê? Dizem que empreender, né? Pegar, né? Gastar o dinheiro para comprar tênis. Também não lembro, só gastei aquele dinheiro como, para ser sincero. Como tu és rei das ratas? Não, eu sou rei dos bugs. Atenção, eu já não gosto. Eu tenho namorada desses mambos, mas não. Mas não. No fim tem um S. Não, tem mesmo só namorada. Namoradas? Não, namorada. No singular mesmo. No singular. Ok. Esses 500 mil foi bem gasto. Mas sendo que tu és um empreendedor, tinhas que... Não, mas é assim, o concurso não foi basicamente sobre empreendedorismo. Foi um hackathon. Foi uma maratona. Não foi um dos programas comuns do Acelera Angola. Foi uma maratona de 3 dias, se eu não me engano, para desenvolver uma solução baseada, uma fintech, né? Uma solução baseada em fintechs. E nós desenvolvemos até uma cena interessante por acaso.
Então, eu não sei bem como é que funcionam os programas de aceleração. Não estou tão por dentro, mas eu conheço pessoas que estão por dentro desses programas. E o que é que tu achas do Acelera Angola? É assim, conheço pessoas que... Eu só conheço, assim, para ser sincero, 2 startups que dizem que saíram do Acelera Angola. Quais? Tenho a Estudante Carneiro, do José Coio. A PayPay também saiu do... A PayPay saiu do Acelera Angola. Eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Se saiu mesmo, porque é aquela startup que já existia. Kishikamba, né? Não, Kishikamba está agora. Tem uma outra, Qual? Kubinga. Kubinga saiu do Acelera Angola. É assim, essa coisa de aceleração de startups é meio complicada, porque quando dizem sair, startups que já existiam, já tinham se calhar algum cash, Ok. porque acelerar processos é isso, te ajudar a criar model business, te ajudar a entender o teu negócio, conseguir arrecadar investimento para o teu negócio. E há muitas startups que já tinham isso. Vão para esses concursos por quê? Porque Angola tem um problema, Angola tem muito nepotismo. E nós sabemos que aqui há barreira para quase tudo e mais alguma coisa. Então, porque como sabemos que nesses programas você vai encontrar lá o fulano, que é do sítio X, não vou citar aqui o nome de instituições, mas o fulano, que é do sítio X, o cicrano, que é do sítio A, as pessoas acabam por ir nesses Criar programas. os links. Criar os links. Muitas vezes vão para criar os links. Porque se nós formos no final do dia, vamos ainda... Eu não sei quem é dono do Kubinga, mas se nós olhar, vamos descobrir que também não é nenhum Zé Ninguém. Quem é o dono da PayPay também não é nenhum Zé Ninguém. Eu vou falar de 2 startups que eu sei que são de pessoas que deram mesmo no litro. Tem a Estudante Carneiro, que é uma startup voltada para a educação nas universidades, que é de alguém que eu conheci também lá no Acelera Angola, no LISPA, RAC, do José Coio, que está a fazer uma cena muito, muito boa para a educação em Angola. E tem a sócia, que é do Augusto Firmino, que eu também sei que saiu do Acelera Angola. Essas 2, pelo menos, são aquelas startups que, podemos falar, se calhar estavam dentro do programa, foram aceleradas e estão a conseguir fazer alguma coisa. Mas elas conseguiram captar algum investimento? Olha, acredito que sim, não sou a melhor pessoa para falar disso, mas são startups que nós pelo menos têm visibilidade, pelo menos existem. É o que eu estava a dizer sobre o teórico. São startups palpáveis, você tem negócio, tem alguma coisa que você consegue ver, olha, Estudante Carneiro, presta aí os cursos e tudo mais. O Sócia tem um aplicativo. De resto, você ouve, eu conheço 3 a 4 pessoas que estão no Acelera Angola, que estão nos programas do Acelera Angola. E você pergunta onde é que andam os projetos. Na ideia. Estão a modelar. Vamos modelar até quando? Quando é que o projeto vai dançar? Epá, eu só sei que estou a ser desmotivado cá nessa conversa, mas vamos já começar a falar sobre isso. Eu vou pedir aqui para o pessoal dar o gosto nesse vídeo e se vocês tiverem algumas questões, façam nos comentários, ok? Pois nós podemos criar uma segunda parte para esse episódio, ok? Então, deixem nós brilhar, ok? Tem que nos deixar mesmo brilhar, por quê? Porque se vocês darem o like e permitirem com que nós atingimos a meta de 10 milhões de inscritos, nós seremos os melhores de Angola, ok? Eu já me sinto, eu acredito que o Helênio também vai sentir-se isto, o Marcos e a Denise também já estão a sentir isso, ok? Quem não conhece, vão no TikTok, sigam a Denise, não só, sigam-la também no Instagram. Falávamos aqui do Acelera Angola, do LISPA, não é? Não, porque nós de certa forma também estamos a concorrer com uma startup, mas eu de certa forma fico um pouquinho desmotivado, não é, na participação em questão de aceleração. Por quê? Por causa das questões privadas. Imagina o seguinte, eu sou teu concorrente, eu tenho uma startup, tu tens a tua startup, o Helênio tem a startup dele, a Denise também tem uma e o Marcos tem outra. Eu, para vir fazer a apresentação do meu business model, eu não posso apresentar com os meus concorrentes, estás a perceber? Por quê? Porque eu, ao ouvir o teu negócio, eu vou querer pegar uma cena e modelar no meu, e vou querer roubar uma ideia e modelar. E nesse momento, o que sabe é o seguinte, quem tem mais dinheiro consegue fazer mais coisas em relação ao outro. Então, aí também pode ser um mecanismo de alguns roubarem as ideias dos outros e modelarem nos seus próprios negócios, estás a ver? Então isso aí de certa forma é que me faz pensar, que não tenho segurança nessa cena. Até onde é que o Acelera Angola vai conseguir prevenir o meu negócio? Eu nessa parte, eu não concordo assim tanto consigo por causa dessa questão do... Eu gosto de dizer assim para as pessoas,
não existem ideias especiais. Eu Claro. não tenho ideias especiais. Ninguém mais vai ter a ideia do Uber, do Airbnb, do Facebook, que são as empresas unicórnios, né? Startups, empresas que começaram e tipo, são milionários. Mas não achas que também naquela fase eles também são os privilegiados, não existiam aquilo e eles conseguiram criar? Para mim o segredo está... O Facebook, por exemplo, é o maior exemplo disso. O Mark Zuckerberg, não foi ele que teve a ideia do Facebook. Claro. Alguém partilhou com ele, tem uns gêmeos de Harvard, tiveram a ideia, partilharam com Zuckerberg. O segredo não está em quem tem a ideia, o segredo está em quem tem disposição para executar a ideia. Claro. Porque às vezes nem é só dinheiro. Às vezes nem é só dinheiro. Por que eu digo às vezes nem é só dinheiro? Às vezes você tem pessoas dispostas a investirem. Às vezes é preguiça. Nós em Angola somos preguiçosos, nós temos esse problema. A pessoa está muito jovem. Nós não fazemos isso eu as concordo. coisas. Nós não fazemos. Olha, eu tenho que, por exemplo, eu vou dar aqui o próprio assim pessoalmente aqui, ao vivo e tudo mais, para o Ruma, porque todos nós queremos fazer um podcast, mas quantos de nós estamos a fazer? Todos nós vimos os brasileiros a fazerem os podcasts. A coisa do podcast deu bom, né? O podcast em vídeo no Brasil. Todo mundo quer fazer um. Quem não quer pegar, tem um podcast no ar. Mas quantos têm disposição para fazer? Não é só dinheiro, porque às vezes você tem o básico para começar. Mas você tem disposição para correr atrás. Por isso é que eu digo, não há esse tabu. Eu acho que deveríamos acabar com os tabus de partilhar ideia, porque no final do dia quem vai ter a disposição para fazer, porque eu posso ouvir boas de ideias e se eu não estiver interessado para fazer, se eu não tiver disposição, eu não vou fazer. Então eu acredito que se calhar muitas das coisas não avançam aqui na banda por causa muito disso, porque as pessoas não partilham ideias. Eu todo dia tenho alguém que me fala, olha, eu tenho uma ideia de aplicativo, desenvolve só para mim. Eu digo, tá bom, me conta a ideia. Não quero te contar assim e tal. Eu vou desenvolver o aplicativo ou não vou? Ah, não, você sabe, tem a questão, depois vai... Mano, não tem esse mambo, porque tu vais partilhar a ideia comigo. Se eu não tiver disposição, se eu não tiver interesse, se eu não tiver vontade, eu não vou fazer nada. Por mais que a tua ideia seja boa, eu não vou fazer nada. Eu acredito que no Acelera Angola é a mesma coisa. Todo mundo tem os tais pitch, né? Acelera Angola forma boa de niggas bem mal de pitch. E no Acelera Angola fazer pitch é regra. Então, tem uns pitch de apresentação, você pode ver o business model, mas quem está com vontade de fazer no final do dia? Porque mesmo os peixes grandes, tais ditos tubarões, se calhar também não estão com essa disposição, porque investidores são investidores, não são pessoas que querem fazer, são pessoas que querem investir. Então, os concorrentes ou quem está aí do lado, roubar ideias, sei lá, não é uma coisa que me assusta, então eu diria para não te desmotivares por isso. Se calhar não eu até nem estou preocupado. Eu acho que de certa forma é um bom programa e eles também estão a começar. Essa coisa de fazer uma aceleração das startups é uma boa oportunidade que eles dão de poder ter aquela conexão. Eu acho que é a única aqui na banda a fazer isso. Ter aquela conexão com as entidades é muito bom, até porque lá tem alguns formadores, por exemplo, como a Maria Ferreira, tem a Evelise. Também gostaria de saber quais são os investimentos, quais são os empreendimentos delas. Porque também esse mambo, às vezes, eu sei lá, eu sou uma pessoa que me complica. Mas, não sei se elas têm algum investimento em particular, mas eu, por exemplo, na Acelera Angola, a Maria Ferreira, a Evelise, elas dão-te aquilo que você quer ouvir. Elas são mesmo, tá vendo? Passam a realidade, elas analisam aquilo que você está a criar e te dizem, olha, penso que isto é isto, penso que isto é aquilo. Agora, tem um outro... Mano, aquele só vem para estragar as festas, mano. Estás a ver? Quer dizer, em momentos de tempestade, colocam aquele mano, estás a ver, para amedrontar as pessoas. Eu acho que aquele cara... Olha, eu uma vez queria perguntá-lo, tá bom, estamos aqui, qual é o teu negócio que tu já criaste de sucesso, mano? Estás a ver? Mas para não dizer que não está a ser humilde e tudo mais, a pessoa vai ouvir e ele vem ali, não, tu tens que fazer assim e tudo mais, tu vês, pô, mano, tá bom. Eu estou aqui, estás a gritar bastante, tá bem. Me diz aí, onde é que está a posição da tua empresa, das melhores em Angola? Se calhar não tem, mano. É um cara que só leu bastante também. É isso que me remete à questão dos profs. Para mim está tudo conectado. Estás a ver? E eu nem gosto de calhar com aquele camarada. E ele quando fala, eu desligo, sabe, baixo o volume do computador, do telefone, baixo, porque o que ele fala não me interessa, estás a ver? Porque ele
Ele estava aí com o Delfim, estava a ameaçar, porque não sei o que. Nunca vamos ganhar Mano, um não concurso na fazia isso. Acelera. Yeah. Vamos nos conotar, não vamos ganhar mais nenhum concurso na Acelera. Não me importo, mano. Não me importo. Mas eu acho que a verdade tem que ser dita. O programa é muito bom, por exemplo, tem o Silvio. O Silvio também. Silvio Nascimento, conhece? O Silvio Big também. props pro Cota. Yeah. É um Cota bom. É bom. Sabe do que faz. É Sabe bom, o que faz. é bom. A Evelise e a Maria Ferreira são feras, essas duas senhoras são feras. O Silvio também é bom. Agora, eu estou a me esquecer de um outro nome, de uma outra senhora também, que também é fera. O outro rapaz não dou props, mano. Por quê? Porque eu acho que, da mesma forma que ele vai pedir humildade e dedicação nos outros, ele também tem que ter humildade, estás a ver? Senão o programa é muito interessante. Eu acho que há algumas pessoas que são colocadas ali que vem mesmo para chocar com os novos empreendedores. Eu acredito que... Não, mas é assim, eu dou big props mesmo pro programa da Acelera, apesar de... Eu sou uma pessoa cética, eu tenho esse problema. Mas o vosso também foi online? Não, nosso foi presencial, passamos lá à noite, inclusive. Mas isso foi onde? No hub do Acelera. O Acelera tem um hub, né, no Patriota. Nunca chegaram de ir para lá? Nada, nós estamos só na internet, mano. Não, e depois vê uma coisa. Espaço fixe. Por que eu começo a criticar um pouquinho a atitude deste jovem? Cá em Angola a internet não é boa o suficiente. Okay. E há zonas em que a internet é muito lenta. E ele quer que todo mundo esteja no Zoom. Estás a ver? E há uns que ao entrarem têm um sinal de internet mais fraco em relação aos outros. Mas ele não sei se tem esse pensamento de que, este se calhar está numa zona em que a internet não é boa e tudo mais, vou tentar compensar e moderar nas minhas palavras. Ele não, mano. Ele fala, se tu não entraste na live, ele fala, fica a dizer e tudo mais. Estás a ver? Há dias marcaram umas atividades que tinham dos empreendedores. Mas, mano, aí tem uma coisa que eu acho que em Angola falta uma questão de organização. Eu acho que o Acelera Angola também falhou. Se é que estava a dar a temporada 5, a turma 5 do LISPA, não é? Eles tinham, de certa forma, de garantir transporte para os representantes das devidas startups. Porque eu vou sair da minha casa, vou para a cidade financeira, de táxi. Depois tenho de sair de táxi da cidade financeira até o Ispitec. Isso foi na semana, na semana Global do Empreendedorismo, né? Okay. Depois tinha de sair do Ispitec, de táxi, até o Fortaleza. Imagine, cada startup vai chegar em tempos diferentes. E depois tem uma apresentação no Fortaleza. E depois, tu no táxi já começas a ouvir o fulano que matou a fulana, o vizinho que discutiu com a vizinha, e isso já cria uma desconcentração ao longo do percurso. Não, mas eu queria entender essa... Porque eu tive um pouco inteirado sobre a semana, porque depois de você participar no LISPA, eles colocam num programa que é o LISPA Community, que é um grupo no WhatsApp. E aí, então eu fiquei sabendo de boa cena. Eu não estou no grupo do Discord, estou no grupo do WhatsApp apenas. Eu não sei qual é o acordo que se chegou para que as startups tinham que estar em todos os sítios, porque o que eu entendi é que iam haver diversas atividades na cidade e quem tivesse interessado apareceria, porque eu até participei, porque eu tenho uma startup social, de um projeto social que eu apresentei, mas foi na Universidade Católica. E aí não foi uma questão, não foi o LISPA propriamente, porque o Centro de Incubação e Inovação da Universidade Católica de Angola é que organizou. Então o diretor do centro deu-me um toque, disse, olha, é assim, 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 vem cá apresentar. Eu não sei como é que coordenou, mas eu acho que tem que dar, não dá para desmotivar o Acelera, porque o Acelera em si está a fazer uma cena que para mim é grande, é uma coisa que nós não temos feito, não temos visto em Angola. É top, mano, mas aí requer também uma outra organização. Não, é claro, mas vamos dar a eles nessa altura, acredito, é o benefício, não vou dizer da dúvida, mas é aquela coisa, está a começar, se calhar não tem tanta estrada. Essa Semana Global do Empreendedorismo acontece, o Acelera Angola, acredito que foi a primeira edição, não tenho a certeza, mas eu senti uma certa desorganização também, mas é admissível, vamos assim dizer, nós estamos a caminhar para essa cena. E depois tem uma coisa ali, tem uma coisa aí que eu de certa forma acho que foi o correto, é que
eles lançaram um link em que as pessoas tinham que se inscrever, não é? As startups que queriam fazer apresentação e tudo. Ok. Só que depois veio uma coisa ali. Eu vou fazer uma apresentação em público, onde tem os gurus, Ok. estás a ver? Onde tem os caras com um capital alto. Epá, aí pode ter ideias que podem ser criadas por detrás. Ok. Estás a entender? E o Acelera Angola convida-te para fazer a apresentação para o Helênio, e o Helênio é um cara que tem capital, vai roubar a tua ideia e vai criar o negócio dele próprio. Eu ainda tens bué de medo desse mambo. Não é medo, mano, é receio. Porque Não. eu acredito que o Mark Zuckerberg, quando estava a criar o seu projeto do Facebook, ele não chegou, não é? Foi convidado e ele foi mostrando o seu negócio para inúmeras pessoas, não é? Assim do nada. Ele foi fazendo as coisas dele de forma específica, mas lançando o seu negócio na totalidade. Ok, mas assim, as apresentações normalmente de pitch costumam ser que 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. E esse tempo é pequeninito para você explicar todo o teu model business. Porque há pessoas que me chegam sempre assim. Eu tenho uma ideia muito boa de um aplicativo, Evandro. Se junta a mim e vamos fazer isso acontecer. Eu digo, me explica um pouco desse teu projeto. O projeto é mais ou menos assim. Eu disse, eu não tenho o todo, eu não tenho o grosso, eu tenho uma base muito pequena do teu projeto. Porque assim, uma coisa que eu gosto nos programas de aceleração, não vou dizer de aceleração, mas nos programas do LISPA, porque eu tentei me inscrever para um outro, não passei porque a minha ideia estava muito avançada. Mas as perguntas que eles fazem, você nota às vezes que você não conhece o teu próprio negócio. Eu acho isso muito interessante. Porque nós às vezes temos uma ideia, eu vou criar um aplicativo para táxi. Ok, cool. Você quer fazer um aplicativo para táxi? Muito numa. Eu já tive pessoas assim, chegaram, quero fazer um aplicativo para táxi. Eu digo, tá bem. Quanto é que custa? Me dá 12 milhões de kwanza. Mas 12 milhões de kwanza é muito dinheiro. Mano, é o preço de um aplicativo de táxi. 12 milhões de kwanza. Então vamos fechar parceria. Eu vou falar, não quero fazer parceria contigo. Porque eu já participei do desenvolvimento de um aplicativo de táxi. Eu já vi um aplicativo de táxi morrer. E não é o aplicativo tá pronto que faz a coisa morrer, que faz o negócio morrer. É o depois. Porque muita gente, negócio é isso, ideias todo mundo tem, eu digo sempre isso, todo mundo consegue ter uma ideia, qualquer pessoa consegue ter uma ideia. O grosso modo, aquilo deep, o que é mais profundo. Porque você tem uma ideia de aplicativo de táxi, já sabes como é que vai lucrar com o teu aplicativo? Já sabes, tipo, como é que você vai fazer retenção, quem é o teu público-alvo, para quem é que você quer atirar o teu aplicativo, quem vai usar, quem não vai usar. São perguntas que as pessoas às vezes não respondem. Então, é isso que eu digo sempre, que não me dá medo, porque eu posso partilhar contigo a ideia básica, mas depois, no grosso modo, lá embaixo, uma ideia, por exemplo, que eu vou dar aqui um exemplo bem generalizado. Eu tenho uma plataforma assim, eu tenho uma plataforma que está quase pronta. É uma plataforma para freelancers. Para trabalhos remotos, pessoas, você vai lá, se cadastra, sei fazer documento no Excel e alguém que precisa de uma planilha, por exemplo, vai para lá e te contrata. Não é um model business novo no mundo. O Fiverr já faz isso, Upwork já faz isso. Eu não peguei e reinventei a roda. Eu fui olhar para o Upwork, fui olhar para o Fiverr e disse, não, vou trazer isso para a realidade de Angola. Isso não é uma ideia que chamamos de ideia disruptiva, né? Não é alguma coisa que está a surgir agora no mercado. Outras pessoas tiveram essa ideia. Agora, eu sei que já teve outras plataformas que tentaram fazer, mas não se ingraram. Outras pessoas têm essa ideia toda hora, mas não fazem. Por quê? Porque você tem a ideia, no princípio, e depois você começa a encontrar barreiras aonde? Às vezes na fase de execução, na fase de desenvolvimento, ou seja, na fase de desenvolvimento, ou às vezes na fase de execução, de implementar mesmo a ideia, porque uma barreira que eu tenho com esse projeto, com esse meu projeto, é a questão dos pagamentos. Nós em Angola temos um sistema de pagamentos muito fraquinho. A questão daquilo que é o pagamento online e tudo mais. Então, eu acredito que às vezes é isso. Você tem a ideia, é bonita. Mas hoje já tem o sistema de pagamentos por referência? Sistema de pagamento por referência em Angola, mano, eu vou falar assim, o sistema de pagamento. Eu ando muito saturado com o sistema de pagamento por referência em Angola. Por quê? Sistema de pagamento por referência. Eu até conheci o cota da ProxyPay. Mas não fala da ProxyPay, mano. O sistema de referência de pagamento é a ProxyPay, mano. Não, tem. Há bancos que agora também têm. É assim. O Banco Baixa tem esse sistema de pagamentos online. Pagamentos online como? Porque assim, numa questão mais... Mesmo de referências. Uma questão mais técnica, é bem simples isso. Tu quando vais para um site e encontras eles...
O site da NCR é o exemplo mais prático que eu tenho para dar. Ok. Tu vais para o site da NCR e ele vai te falar assim, produto A, produto B, tu vais pegar, vai gerar uma referência, certo? Aquela referência que é gerada, aquilo veio de um sistema centralizado. Aquele sistema centralizado é a ProxyPay. Sim, mas é o que eu estou a te dizer. Há entidades, por exemplo, eu já conversei com o dono da ProxyPay e ele me disse que já há alguns bancos que também, quer dizer, copiaram o mesmo sistema deles. Então não estão a espalhar para o resto do pessoal, porque o resto do pessoal não sabe disso. Não, porque as pessoas não estão a pesquisar os bancos. Porque se tu entras para a internet, o Banco BAE já tem soluções para pagamentos online. Mesmo para essa questão, eles geram a entidade e um pagamento por referência. Mesmo o Banco Econômico também tem esse sistema. Eu sinceramente não estou a par disso, porque mesmo das vezes que eu já tentei, a primeira vez que eu tentei, que eu tive que implementar a ProxyPay. Sabes por que os bancos depois tiveram que fazer isto? Por quê? Porque os bancos depois foram ver o seguinte. A ProxyPay já cobra um determinado custo. 100 e tal mil kwanzas, bué alto. Bué alto. Yeah. Antes só te cobravam por cada transação. Agora já te cobram uma mensalidade, independentemente do número de transações que você faz mensalmente. Sim. Agora, os bancos o que é que fazem? Estás a ver o sistema de pagamentos pelo TPA? É um sistema de pagamentos por referência aparente. Ok. Estás a ver? É curioso, porque eu não sabia disso. Então, quando tu pagas pelo TPA, o banco já te desconta uma percentagem automática, que é o mesmo sistema de solução que eles criaram para o pagamento online. Por cada transação que é feita pelo sistema online, eles te fazem um determinado desconto, que fica mais fácil. Por quê? Porque na ProxyPay você paga para a ProxyPay e quando chega no banco você paga novamente para o banco. Yeah. Eu vou pesquisar essa solução porque eu estou a pensar agora aqui numa variável se não E depois seria também só tem referência outra. para o mesmo banco. E depois também não? tem outra pela EMIS que tu tens a via facilitada, que é o pagamento pelo Multicaixa Express. Mas é o que eu estou a dizer. Todas essas soluções eu tenho que pesquisar, porque eu não vou falar uma coisa que eu não tenho bases. Mas é assim, até onde eu sei é o seguinte. Por exemplo, Multicaixa Express. Isso é no telefone, tu tens a aplicação mobile no teu telefone. Claro. Eu tenho que ter o aplicativo, né, do Multicaixa Express, eu vou fazer uma transferência. Se for pelo ATM não funciona, mas o pagamento por referência funciona pelo ATM e tanto pelo sistema. A única desvantagem do Express é que se eu tiver que pagar pelo BAE direto ou pelo econômico, eu não consigo. Mas se for por uma referência, pegar eu consigo. Aqui, o meu ponto que eu quero chamar aqui é o que acontece. Pensa que vocês hoje na Ruma têm um e-commerce onde vocês vendem, sei lá, gifts, né, presentes, bonés, chapéus e por aí vai. E dentro, nós vemos nos sites, normalmente, você tem pagamentos online para pagar lá, no site, online. Ok? E você tem, eu estava a dar exemplo da NCR, que você vai para a NCR, você coloca as coisas no carrinho, na hora de pagar, a NCR te manda escolher se queres pagar pelo Multicaixa ou queres pagar transferência direita ou pagamento em cash. Ou pagamento, não, eles têm o pagamento aí por referência. Ou queres pagar pelo pagamento por referência. O que acontece? Para eles gerarem aquele número de referência, eu agora, falaste do BAE, eu tenho que dar uma pesquisada. Por que eu tenho que dar uma pesquisada? Eu não estou muito confiante com isso. É a questão do... Porque eu em tempos tive que falar com alguém do BAE por causa dessa situação. Isso não faz 2 semanas. Mas a EMIS tem esse contrato também. O que acontece? Tem uma coisa chamada Gateway. Gateway é como se fosse... Gateway em português, não sei traduzir isso, mas seria um caminho, né? Uma ligação. Então, um caminho que para fazer essa geração da referência. E quem controla isso aqui em Angola, até onde eu sei, é quem tem um gateway. Pelo menos são 2 empresas. A ProxyPay e a VPOS. São as únicas empresas que eu conheço aqui que gera um gateway, que tem um gateway que se conecta diretamente ao sistema da EMIS. Queria agora um quadro para poder desenhar. Mas é basicamente assim. Você tem a EMIS como sendo a empresa responsável pelos sistemas de ATM, sistema de Multicaixa em Angola. Ok. Tu vais para o banco, tu arruma, se quiser fazer um site, ok? E quer ter aquele número, a entidade, que nós chamamos de entidade. Okay. Quem gera aquela entidade é a EMIS. Quem gera aquela entidade, aquele número 0402. Quem vai gerar aquela entidade da Ruma é a EMIS. Então, a Ruma tem que ir para algum banco seu, seu banco de apoio, seja lá qual for, e vai para esse banco e pede algo que eles chamam de formulário de adesão a gateways de pagamento.
Isso é uma coisa que eu sei porque eu tive que fazer há 2 semanas atrás com um cliente. Então tu vais, pedes um formulário daqueles. O que é que aquele formulário serve? Para que é que aquele formulário serve? Tu preenches com teus dados. O banco pega naquele formulário, manda para a EMIS. A EMIS, dentro do sistema dele, gera uma referência para a Ruma. É basicamente cadastrar a Ruma. Olha, agora a Ruma tem uma entidade dentro do sistema da EMIS. Ok, até aí perfeito, good. Você tem a entidade, que é a coisa mais importante. Agora você precisa de uma coisa. O sistema, as referências. Por que eu estou cético com essa questão da referência ser gerada por banco? Quem gera as referências, ou seja, as referências são controladas não pelo banco, mas sim pela EMIS. Porque a EMIS é responsável pelos sistemas de multicaixa dentro de aqui em Angola. Então, aquela referência tem que ser controlada dentro do sistema da EMIS. Então, sendo a EMIS que tem que controlar, é como se fosse mesmo uma base de dados. Vamos pensar numa base de dados, né? E tem lá um monte de referências que não podem ser repetidas. E quem tem que gerar aquelas referências é a EMIS. Alguém tem que gerar aquelas referências. E a obrigação de gerar aquelas referências é da EMIS. Então, só que a EMIS nunca vai te dar o que nós chamamos de gateway. Para nós programadores, seria alguma coisa que nós conseguimos ligar a nossa aplicação, o nosso website, ao gateway deles, estás a ver? A porta deles, basicamente para poder fazer assim. É basicamente falar assim. Mas esse seria o melhor caminho. Seria o melhor caminho se eu fosse bater diretamente com a EMIS. Olha, isso seria o caminho perfeito, porque em outros países são assim, no Brasil é assim, você bate diretamente com a entidade. Claro, porque não há necessidade de ter um mediador. Tenho que ter um mediador? Exatamente, aí está o point. Mas também ganhas dinheiro. É business em Angola. Yeah. Em Angola o problema do país é esse mambo. E esse mambo me deixa muito chateado. Não, mano, é normal, porque eu posso criar um e-commerce para tu comprar produto na NCR e tu compras a partir do meu site. Eu fico como mediador. O problema dessa mediação é que não está a beneficiar ninguém. Ou seja, está a beneficiar apenas um público muito, muito ínfimo. Claro. Está a beneficiar quem? Quem já tem muito. Claro. Quem precisa de se beneficiar com as soluções somos nós, eu e você. Nós gostamos de chamar o cidadão da última milha, os que realmente precisam. Claro. Porque se eu não consigo fazer... Angola não desenvolve assim. Eu não consigo fazer uma compra online, mano. Por quê? Porque tem um gajo que é dono de não sei das quem, que é dono, que tem uma percentagem na EMIS, que decidiu abrir uma empresa chamada não sei o quê, que está a mediar os sistemas de pagamento. Então, nesse caso, estás a dizer que alguém que é sócio da EMIS é dono destas entidades que geram referências? Mano, deve ser a única explicação, porque a barreira é tão grande. Porque fazer um gateway não é coisa muito difícil. E os bancos também não aceitam dar, mano. É assim, aqui tudo é uma coisa que... Mas os bancos, será que não conseguem criar um código de identidade para cada empresa? E assim eles fazem a questão de interligação direta com a EMIS e os valores vão entrando. Porque as negociações são mesmo banco, mas banco, EMIS ou outro banco. Não, só que a EMIS é uma empresa que é criada por... Todos os bancos têm uma sociedade... Ou seja, a EMIS é uma empresa dos bancos nacionais de Angola. Todos os bancos têm uma ação, sei lá, não sei economista, mas tem uma parte, né, dentro da EMIS. Todos os bancos têm uma representatividade dentro daquilo que é o Conselho Administrativo da EMIS. Então, não Daqui é a pouco eu vou criar um banco. software que vai fazer também essa intermediação. Agora resta saber se os bancos vão aceitar usar a minha solução. Esse é o grande point, porque eu tenho um projeto com uma moda do Brasil que era para criar um gateway, que nem a Proxipay. E nós queríamos colocar um monte de coisas. Tens que ter 100 milhões de kwanzas, mano. O point até não é esse. O point é tipo, você chega a conversar com as pessoas tipo da Proxipay ou da VPS para te falarem, ui, como é que eu faço para conseguir essas aprovações que você conseguiu? Não, no site do Banco Nacional tem tudo isto. Epá, aquela regra de site nacional do Banco Nacional, se funciona, não sei se funciona para quem. Não, tu tens que solicitar a licença de uma instituição de pagamentos e solicitar nesses mecanismos. Depois vai fazendo a parceria com a EMIS. Fintechs aqui na banda, eu até gosto de dizer que fintechs até são utopia, estás a ver? Fintechs aqui é pura utopia. Porque imagines que até pouco tempo atrás criar uma fintech aqui em Angola era quase impossível. E de repente, do nada, começou a surgir o negócio das fintechs. PayPay, né? Nós temos aqui, hoje as fintechs que nós temos aqui é PayPay. Mas tu achas que a PayPay vai ter um crescimento muito saudável ao longo do tempo? Acredito que sim. Por que não? Eu não sei quem está atrás daquilo. Sei que também não é um gajo que está solo. Mas qual é o benefício de usar a PayPay, mano? É assim, a PayPay eu não uso.
A PayPay. Então, Eu não vejo necessidade de usar a eu PayPay. não posso falar com tanta propriedade, mas eu não vejo a PayPay muito diferente daquilo que nós chamamos de carteiras digitais. Então, tem suas vantagens, deve ter, Mas é uma carteira digital simplesmente para quê? Pago internet, pago algumas companhias televisivas, faço transferências para quem usa PayPay, mas pô, mano, quando vou dizer sobre isto, aí já começo a pegar. Eu aqui vou dar um point, se calhar alguém da PayPay vai ver essa cena e pode se beneficiar. Seria bom se a PayPay também fornecesse o seu algoritmo para pagamentos em e-commerce. tipo, seria muito fixe. Para isso eles tinham que ter. O meio de pagamento, por exemplo, o PayPal. Uhum. Há sites que escolhem o meio de pagamento como o PayPal. Então, se eu tivesse a PayPay como um meio de pagamento no meu site, então os meus clientes teriam somente que baixar o aplicativo e conseguiam fazer pagamentos no meu site. Seria tão simples e eu não precisava de aceder aos serviços da ProxPay. Mas é assim, é aquilo. Eu gosto de falar das ideias. Eu duvido que ninguém Mas da PayPay não pensou nisso. Não, mas agora a PayPay... Não, eu acredito que sim. A PayPay tem essa solução. Estás a perceber? Tem essa solução. Alguém já pensou nisso? Se calhar não está a ser difundida. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes as informações da banda não são passadas. Se calhar também são os custos para que eles possam te fornecer o API deles. É exatamente por aí. Normalmente essas coisas funcionam sempre assim, porque essas ideias... Porque é aquela coisa que nós paramos para falar, às vezes nós estamos aqui a falar, nós gostamos de falar mal do governo no país. É aquele, mas a quem foi o gajo que pensou em colocar isso aí? Não estudou aonde? Porque as pessoas pensam nas ideias, todo mundo pensa nessas coisas. O problema às vezes é a implementação. Às vezes é tanta barreira para fazer as coisas que complica, estás a ver? Então, nós vamos aí para o último bloco, onde nós vamos aí acabando por fechar e vamos dar aí as pontas soltas, vamos começar a falar de algumas coisas. Para ti que tu estás a gostar, deixa o teu like, subscreva o canal e faça com que isso possa crescer bastante. Porque eu já tinha lido e acabei vendo que a PayPay tem sim essa solução, mas eu acho que aqui mesmo tem muita barreira e acabo dando-te razão. E tu como desenvolvedor de softwares, mas por que dizem que vocês não são sérios? Vocês dão muita dor de cabeça. Amanhã, eu dormi às 3 horas. Não programei daquela parte. Vocês dão trabalho, mano. Não, é assim, tem muito desenvolvedor amador. Esse é o problema, ok? Isso não é mais do que isso. Se você se mete com amador, só tem isso. É básico, é apenas isso. É o que eu vou voltar a falar, da universidade. Mas agora, eu estou aí com o meu pessoal, nós queremos criar um... podem roubar quem quer, ok? Podem roubar. Nós queremos criar um banco digital. Um banco digital. É assim, leva quanto tempo para nós criarmos uma base de um banco digital? Se eu chegasse aqui e te desse um tempo, eu já seria bom amador contigo. Estás a perceber? Esse é o point. Se você chegar num cara e falar, olha, eu quero um banco digital e te falar 2 meses, fosse aquele nigga, ele não sabe o que está a fazer. Por quê? Eu tenho que analisar requisitos, funcionais e não funcionais. Eu tenho que sentar contigo, fazer uma discussão, um brainstorming, estás a ver? Uma explosão de ideias. Eu tenho que entender quais são as tuas necessidades. Porque o que é um banco digital na tua concepção enquanto cliente? Eu tenho que entender tudo isso, porque às vezes eu não sei. Porque se calhar na minha cabeça um banco digital é uma coisa, na cabeça do cliente é outra coisa. E eu vou lhe falar, olha, é um mês. Depois o que é que vai acontecer? Você ao desenvolver a coisa, olha, não era isso, era aquilo. O problema de Angola nessa questão do desenvolvimento, o que eu digo sempre para as pessoas é, tem muito amador, ok? As pessoas têm que começar a entender isso. Vocês têm que começar a entender que até no Brasil gostam de chamar desenvolvedor sobrinho. Você é um sobrinho que pegou, que disse que sabe programar, consegue construir um site e pensam que vai construir uma solução que vai durar não sei quantos anos. Isso não existe. Paga profissional. Só que o problema qual é? Em Angola nós somos orgulhosos, tá vendo? Quando o profissional é bom, é enchido, é caro. E às vezes as pessoas não querem pagar. Então acabam por essa situação. Se colocam com os tais profissionais do hoje não, amanhã vou fazer, dormir boa tarde. Mas é só isso. Nada mais do que isso. Para nós finalizarmos, a conversa está agradável. Não é? Qual é o conselho que tu deixas para os jovens angolanos que estão a seguir a mesma área que tu? Pratiquem. Pratiquem bastante. Mas pratiquem muito. Porque não tem como. Não há outra maneira de ficar bom nisso se não for praticando. Parem de seguir cegamente aquilo que as pessoas na universidade têm dito, se está a fazer pela universidade. Não segue cegamente, porque o teu professor também nunca colocou nenhum projeto grande a rodar. Ele não sabe o que está a falar. Isto segundo você.
Isso eu sei, eu conheço as pessoas angolanas, não fizeram nada. Não, nem todos, mano. Boa parte. Boa parte. 90%. 90%. Não fizeram nada. Então, neste caso, tu também amanhã, quando fores um professor, também não programaste algo de grande escala? Programei. O quê? Eu tenho um aplicativo de transportes. Qual é o teu aplicativo? Não está em que grande no ar? escala. Tenho na hora. O Marcos tá conhece. Não, mas calma aí, atenção. A diferença está aí. Eu tenho a solução. Não está a ser utilizada por outros motivos. Mas eu tenho a solução. Trabalho hoje em dia para uma empresa que tem uma solução muito grande. Muito grande. A minha empresa, a empresa que eu trabalho, tem um aplicativo que mais gera dados em Angola, do sistema da Covid. Ok? Então eu estou acostumado com soluções. Nessa altura eu tenho 24 anos, eu estou acostumado com soluções grandes. Mas profissionais não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é escalar um aplicativo grande. Então esqueçam os profs Eu da acho que tu universidade. também deverias elaborar um sistema em que os mortos deveriam estar diretamente ligados com as questões bancárias. Estás a ver? Morreu alguém, o banco já recebe notificação para saber se tem herança aí. Se calhar o banco uma não base quer de dados. isso. Por quê? Ficam mais ricos. Você não sabe que o banco fica com aquele dinheiro. Mas vocês podiam criar um sistema do Ministério da Justiça, assim, quando alguém morre, colocam já aquele atestado de óbito, qualquer coisa assim. O problema é que o Ministério da Justiça vai te fazer justiça, porque ele não quer aquele aplicativo para ele. Esse é o grande problema. Estás a ver? Eu prefiro fazer uma coisa que alguém vai me pagar do que alguma coisa que alguém vai querer me meter no banco dela dos mortos. Já, é por aí. Então, nós vamos aqui, infelizmente, queres deixar alguns abraços? Opa, abraços. Todo mundo que me conhece. E não vais mandar beijinhos para as namoradas? Não, para minha namorada. Para minha namorada só. Para a tua namorada? Não vais fazer pedido? Pedido? Fazer pedido tipo pedido como? Não, o pedido mesmo. O pedido mesmo. Não, se vais dar casamento a ela e vais fazer a apresentação e o pedido, podes já falar ali. Não, ela sabe que sim, não precisa. Não, já fizeste esse pedido? De casamento e tal. Epa, mano. Já começaste a dar os... És um namorado apresentado? Ou é aquele de namoro do beco? Ainda sou ninja. Do beco não, só ninja. Encontram-se nas ruas, né? Não, nem ruas não, meu. Tem casa, meu. Tu já vives sozinho? Não vivo sozinho, mas tenho casa da minha velha. E tu frequentas a casa dos pais dela? Nada, ainda. Mas tá aqui é muito assunto. Mas como, meu? mas, já não estamos a falar de programação. Não, mas, mano, como é que tu levas ela para tua casa e ela não leva para casa dela? Cada um com os pais que tem, tá a ver? Eu tenho os meus, ela tem os dela, então não sei. Mas aí estás a farfalhar a filha alheia. Mas ela conhece o espaço da tua casa e você não conhece o espaço da casa dela. Isso é o que você está a falar. Ei, cuidado. Então tu... Eu não disse nada. Não coloques na minha boca coisas que eu não disse. Eu quando ser pai, eu tenho que colocar câmeras em toda a casa. Quem te falou que não tem? Então costuma desligar, mano. Eu não sei de nada. Eu não sei disso. Não, vocês homens são perigosos. Ei! Não. Helene também faz isso. Você é sério? Não, calma aí. Na casa da tua namorada, conhecem-te como namorado oficial? Esse também é outro, que ninguém senta com ele. Esse também é outro. Tá a ver? Este está na mesma condição que você, mas numa posição diferente. E eu até já lhe disse. Olha, a vossa posição é similar. Ele também não é assim tão conhecido. Só ouviram dizer. Tá a ver? Ele é do ouvir dizer que tu tens um namorado. Tá a ver? Mas agora, frequentar a casa dos familiares dela, estar com os familiares, conversar com a tia, sentar, dar aquele conforto, ele não faz. Não se coloca nos problemas. Já resolveste algum problema de uma família da tua namorada? Já. Indiretamente. Indiretamente? Assim é bom. Mais importante, né? Ok, então, para quem gostou desse episódio, deixa o like, subscreva o canal, ok? Ajudem-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos. Para vocês que gostam de fazer doações, se vocês quiserem ajudar o canal, acharem que tem alguma coisa feia aqui e querem nos ajudar a comprar mais alguns materiais, nós recebemos de boa. Vocês podem encontrar as diretrizes dos dados bancários, não é? Na descrição. Vocês podem ter aí o IBAN nacional, bem como o IBAN internacional e o e-mail do PayPal, ok? Vocês podem usar esses 3 dados para poderem enviar dinheiros para Roma e em função disso vocês poderão ver os resultados. Para os próximos dias, claro, nós vamos criar uns gifts
em que nós estaremos a criar cupons para ofertas de t-shirts, chapéus e alguns acessórios, tudo isto com o apoio da Bri Acessórios e da Elenio Pay, sem esquecer também da Cofre Cash. Não vou dizer o meu nome porque vocês todos já estão habituados e alguns já me conhecem. Para os novos seguidores, hoje já somos 140 seguidores, que para mim já são 140 milhões. É muito bom, muito obrigado por vocês que continuam a assistir aí o nosso programa e até já.